Muito bem, a gente vai continuar então a análise da nossa aplicação cliente. Nesse momento a gente vai consultar ou vai estudar a requisição de compra, tá ok? Então a gente viu anteriormente a aba tipos de requisição, agora a gente vai para requisição. Aqui eu já tenho algumas requisições cadastradas. Estrutura muito parecida, na verdade essa estrutura dessa aba principal é idêntica da tipo de requisição. Pesquisar, incluir, excluir e alterar. E aqui nesse pesquisar a gente tem aquela particularidade, que é aquela pesquisa, que é aquele DAO específico que nós fizemos para a estrutura de requisição, né? Ou seja, aqui eu posso então colocar o elemento tipo externa na pesquisa pelo tipo, e ele vai me filtrar somente as requisições externas. Muito bem. Mesma estrutura então da tipo de requisição. Quando eu clico, esses dois botões ficam desabilitados. Quando eu clico, habilitam as opções de exclusão e alteração. A gente tem a opção para incluir. E aqui então eu abro minha janela de pesquisa, seleciono o colaborador, seleciono o tipo de requisição e vou incluindo os produtos na requisição. Ok? Obviamente colocando aqui a quantidade. Podemos incluir inúmeros produtos. Então aqui eu tenho uma requisição de compra, opção para exportação da grid. A gente pode excluir um item também. E por aí vai. Então vamos dar uma estudada nesse código-fonte. Lembrando que aqui a gente está utilizando, nessa tela a gente utiliza os dois componentes, né, externos, que acompanham também o treinamento aqui, né, os binários acompanham o treinamento. E a janela de pesquisa e o botão para exportação. Muito bem, vamos dar uma estudada então nesse fonte aqui. Vamos fechar tudo, com exceção da Compras View Model. Novamente, então, o usuário está na janela principal, clicou na aba de requisição. Compras View Model, então, a aba de requisição tem um binding, né, com Selected Tab Requisição e Selected Tab Requisição, que é essa aqui. Mesmo processo que nós já vimos. Seta null no Content Presenter. E se for verdadeiro, vai instanciar um novo Content Presenter, vai instanciar a view de requisição, vai instanciar a view model de requisição, vai setar o Content Presenter e vai notificar essas modificações. Ok? Vamos dar uma olhada na requisição, na view de requisição e na view model de requisição também. Novamente a estrutura é a mesma, né, que a gente tinha visto, então vou ter aqui, por exemplo, um binding com essa lista de requisição. Essa lista, no momento que a gente instancia, ela é populada. Então primeiro instanciei a minha view model, a lista está aqui. Quando selecionou a aba principal, automaticamente a nossa lista de requisição é populada, assim como no tipo de requisição, a mesma estrutura. Tá ok? Então veja só. Primeiro seleciona a lista de requisição, depois dá um clear na que eu tenho apresentando e preencho novamente notificando das alterações. Muito bem. Então o usuário entrou, a lista está preenchida. Além da aba principal, assim como anteriormente, a gente tem a aba secundária, que é a aba em que a gente realiza as operações inclusão, exclusão e alteração. Tá ok? O processo então será o mesmo. A gente vai iniciar pelo botão pesquisar. Tá ok? Depois você olha com calma aqui. Botão pesquisar.
chama um evento. Este evento, por sua vez, vai chamar viewModel. Aqui está, chama viewModel, botão método pesquisar, que chama a atualização da lista de requisição, que é o método que eu mostrei anteriormente. Muito bem. Na sequência a gente tem o incluir. O incluir, quando eu clicar, ele vai chamar essa aba, a aba de operações. Vamos conferir. Eu vou ter um evento aqui, né? Botão, vamos botar aqui no botão incluir. Eu vou ter um evento aqui do botão incluir. Que está aqui, chama a viewModel novamente, chama a viewModel na opção incluir e deve ser muito parecido com o que era na tipo requisição, tá ok? Seta o tipo de operação, instancio o meu item selecionado. No item selecionado eu preencho ele com um colaborador e um tipo de requisição default. Preencho a lista de requisição, ou melhor, instancio a lista de requisição de detalhe e seleciono a aba de operações, tá ok? Então, vamos ver uma coisa aqui que é o seguinte. Nos atributos dessa minha viewModel eu tenho muito parecido com o que era tipo requisição, mas lá eu tinha apenas uma coleção. Nessa daqui eu tenho duas coleções. Por quê? Porque aqui eu vou trabalhar com mestre e detalhe. Então, eu vou ter a primeira lista de requisição, que é a lista de requisição que vai ser exibida com as requisições de compra, e eu vou ter uma segunda lista de detalhes, que vão ser os detalhes da lista de requisição que eu estou incluindo, excluindo ou alterando. Então, que no caso lá, no exemplo que eu fiz, eu estava incluindo, né? Então, esse data grid vai ter um binding com essa lista de requisição compra detalhe, que é essa lista aqui. Por isso que no momento em que nós selecionamos ou clicamos em incluir, ele instancia essa lista, porque no momento que o usuário clicou em incluir, ela está vazia, né? Na sequência, eu atribuo o select para tab operações. O true para o tab operações, que não faz nada a não ser trazer o foco para essa aba aqui, né? Essa aba de inclusão. Muito bem. O usuário, então, está tudo pronto para ele incluir. Ele tem a opção selecionar o colaborador, selecionar o tipo de requisição. Quando ele clica em botão pesquisar, esse botão aqui de selecionar o colaborador, vamos lá, ele chama a nossa viewModel também, observe, pesquisar colaborador. A nossa viewModel, por sua vez, vai instanciar uma janela de pesquisa, que é aquele componente que a gente já mostrou, ou é um componente que nós estamos utilizando, que nós desenvolvemos em outro treinamento, passando alguns parâmetros, como o objeto que nós vamos selecionar e o serviço, tá ok? O tipo de objeto e o serviço. Se o usuário selecionou, então eu vou atribuir o colaborador ao item que eu estou incluindo, tá ok? Ao item selecionado. Observe que eu pego da minha janela de pesquisa o item que foi selecionado pelo usuário. Fazendo um cast. Notifico a modificação. Mesmo processo para tipo de requisição. Tá ok? Chama viewModel. Pesquisar tipo de requisição aqui em cima. Chama a nossa janela de pesquisa, passando o objeto que está sendo pesquisado e o serviço. Verifico se o resultado do diálogo é verdadeiro e, se for, eu atribuo ao meu item selecionado. Tá ok? Atribuo aqui capturando da minha janela. Na sequência, notifico a modificação. Muito bem, preenchi colaborador, preenchi o tipo de requisição. A gente vai então começar a incluir os produtos. Botão incluir produto vai ter um evento. Botão incluir produto. Novamente chama viewModel. Observe aqui, né? Estou chamando a viewModel. viewModel, por sua vez, também vai usar o nosso componente de pesquisa para selecionar o produto. Tá ok?
Então chama a nossa janela de pesquisa dizendo que eu quero selecionar um produto, mando o serviço, abro um diálogo, e se o usuário selecionou o produto, eu vou montar o quê? O primeiro elemento da minha lista de detalhe. Ou seja, vou instanciar um elemento, a esse detalhe eu vou atribuir o produto, lembrando que na requisição detalhe, ela tem um produto, né? Toda requisição detalhe tem um produto. Observe, né? Tem o produto aqui, por isso que eu tenho que selecionar o produto. Seta a quantidade inicial como 0, o usuário vai incluir. Seleciono o ID da compra, tá ok? Incluo o ID da compra, como sendo o ID do item selecionado. Obviamente que nesse caso aqui vai estar zerado, vai estar nulo, né? E aí então nós vamos adicionar a lista requisição compra detalhe, que é a lista que é exibida nesse grid aqui. Então o usuário clicou em incluir, chama grid, o usuário clicou em incluir, chama a janela, o usuário seleciona um produto, instancia um novo requisição detalhe e ele é exibido aqui embaixo. Se o usuário selecionar um elemento, vai habilitar o botão excluir, que tem um binding com o item detalhe que está selecionado aqui. Chamou o botão excluir, tem um evento excluir produto, chama a nossa view model e faz um processo muito simples, né? Simplesmente chama a nossa lista requisição compra detalhe, remove o item que foi selecionado, o item que está selecionado na grid. Tá ok? Esse aí é o processo de inclusão. Vamos ver o processo de exclusão agora. Novamente, vai ser muito parecido com o que a gente já viu. O usuário selecionou um elemento na grid, vai liberar o botão excluir e o botão alterar. Botão excluir. Clicou no botão excluir, com um elemento selecionado, vai chamar a nossa view model. Excluir. Esqueci, faltou mostrar o incluir, né? Muito bem. Na verdade aqui tá, vamos só retomar pelo seguinte, o usuário selecionou o colaborador e tipo de requisição, ele incluiu o produto. Ele vai ter duas opções, cancelar ou excluir, ou confirmar. O cancelar retorna, cancela tudo e retorna para a nossa view principal, para a nossa aba principal. O confirmar, esse sim executa a operação de inclusão. Tá? Então vamos dar uma olhada nesse confirmar antes de continuar o excluir. Então o confirmar que está aqui, ele executa uma operação. Que operação é essa? Vai ser definida de acordo com o que tiver setado no atributo operação. Tá ok? E que está como incluir se o usuário clicou em incluir, né? Observe. Nesse momento a gente setou como incluir. Então incluir vai configurar o nosso item selecionado, atribuído uma data de requisição e também setando a lista de requisição compra detalhe, como aquela que está sendo exibida para o usuário, atribuindo aquela que está sendo exibida para o usuário no item selecionado, e chama o nosso serviço solicitando uma operação de inclusão. Continuando então a exclusão, retomando, o usuário selecionou, clicou no botão excluir, ele é direcionado para essa segunda aba. Observe que na view model, a operação de exclusão, a chamada exclusão, a única coisa que faz, seta o tipo de operação e joga, ou melhor, traz a aba de operações para frente. Tá ok? Uma vez que trouxe a aba de operações para frente, o usuário está enxergando todos esses valores e os itens. E ele tem a opção de cancelar e retornar para a aba principal, ou a opção de confirmar e chamar o executa operação. Executa operação está aqui. Se a operação for excluir, simplesmente vai chamar o nosso serviço solicitando uma exclusão dessa requisição compra. Que
que mais que nós temos? Nós temos também a alteração. Aqui está. Mesma coisa, um elemento selecionado, chama um evento. Ok? O evento vai chamar na nossa requisição model, requisição viewModel, um método alterar, que vai setar a operação para alterar, vai buscar no banco de dados, veja só, ele vai buscar no banco de dados a lista de requisição de detalhes. Por quê? Porque nessa listagem aqui, os elementos não estão completos, né? Eles não estão com os detalhes, só estão os cabeçalhos. Então eu vou no banco e busco os detalhes. Ok? Fui no banco, busquei os detalhes. Busquei aqui os detalhes, né? O que ele está fazendo aqui? Está verificando se a lista de detalhes no item selecionado é maior do que 0. Se diferente de nulo é maior do que 0. E aí então ele vai simplesmente adicionar a lista de detalhes. Se a lista é diferente de nulo e maior do que 0. Tá ok, mas aqui acho que tem um pequeno erro, né? Porque se ela já existir e for maior do que 0, não haveria necessidade... Ah não, desculpa, tá certo. Tá certo aqui. Ele não vai no banco de dados aqui. Na verdade aqui eu estou instanciando a minha lista, minha lista de detalhes dessa minha viewModel, que vai ser exibida aqui nesse ponto. E vou verificar se o item selecionado, porque ele está completo aqui sim, ao contrário do que eu falei, ele está completo, tá? Então, vou verificar se esse lista de detalhes tem itens. Se tiver itens, eu vou preencher essa lista detalhe, que é um atributo aqui da minha viewModel, tá ok? Ou seja, eu vou copiar o que está no item selecionado para a minha viewModel. Por quê? Porque aqui eu vou trabalhar ela. Por isso, né? Tá certo? Quando o usuário... Aí veja o porquê disso. Quando o usuário clicar no confirmar o update, que eu vou chamar o executar a operação, vou substituir uma lista pela outra, né? Então veja só, aquela que estava no meu item selecionado vai ser substituída pelaquela que é a lista que o usuário está ali incluindo, excluindo e alterando. Tá ok? No final eu chamo... então, operação alterar, faço a substituição das duas listas e chamo o nosso serviço solicitando uma atualização. Depois disso, eu simplesmente seleciono a aba principal novamente. Tá ok? Em relação a nossa view e a nossa viewModel de requisição, era isso. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso aqui, pode postar lá no EAD, tá ok? Lembrando que eu não estou explicando esse exportação, porque isso aqui é um componente. Tá? Depois você pode simplesmente observar como é que ele foi feito aqui, né? Mas ele é explicado no treinamento. No treinamento onde ele foi desenvolvido. Tá certo? Bom, em relação à requisição era isso. Na sequência, a gente vai ver a próxima aba, que é a aba de cotação.